do time. Com o Veloso no gol. Só que o Veloso machucou em fevereiro, março. E aí entrou o Sérgio. E aí já deu aquele medo. Então o Palmeiras começou a campanha no Campeonato Paulista. E estava ganhando o clássico, né? Como sempre. Nunca tinha deixado de ganhar, né? Então ganhou o clássico contra o Santos, ganhou o clássico contra o São Paulo. São Paulo campeão do mundo. E jogar contra o Palmeiras perdia. E isso ainda sob o comando do Chapinha. Aí teve um jogo contra a Portuguesa no Pacaembu, que a máquina meio que deu o primeiro sinal de vai ser uma máquina esse time. Era aquela formação clássica, né? Sampaio, Frasson, Edmundo, Edilsonzinho, Edmundo e Evair. 4-0 na Portuguesa, mas foi um pau. Foi assim, o primeiro jogo que aquele time desembestou. Você olhava, você só via jogador bom em todos os lugares do campo. Quarta zaga ainda era mais ou menos, né? Edinho Baiano era bom, só que ele tinha um problema de lesão, ele sempre se lesionava, aí entrava o Tonhão. A torcida gostava do Tonhão por causa da raça. Ele não era bom, né? Mas aí que tá, na zaga não tinha muito problema, porque o Palmeiras ficava com a bola. O Palmeiras não era atacado. O Palmeiras dominava os jogos. E naquele jogo, com a Portuguesa, é que também começou a dar problema no vestiário. O Edmundo quebrou o pau com o Evair no campo. Lógico, eles não saíram na mão. Mas teve um bate-boca muito feio entre eles durante o jogo inteiro. Sabe, os caras ficavam se xingando à distância durante o jogo. E mesmo assim, passava a bola e saía gol. Mas o bicho estava pegando. E aí o vestiário meio que rachou. Tinha a turma da bagunça e a turma dos sérios. E o Palmeiras ainda estava oscilando. Ele encaixava partidas espetaculares como essa contra a Portuguesa, mas balançava. O Chapinha ainda não tinha achado a química perfeita. O Palmeiras estava jogando ao mesmo tempo a Copa do Brasil e foi jogar com o Vitória na segunda fase. A primeira fase acho que foi com o 4 de julho. Aqueles times que apareciam na nossa frente. A segunda fase da Copa do Brasil, eu acho que equivale a... Quando tem 32 na chave, antes das oitavas de final. Né? Se chama 16 avos de final. Foi jogar com o Vitória. Perdeu. Perdeu do Vitória. E aí no jogo seguinte, o Palmeiras perdeu pro Mojimirim. Mojimirim! Porra, sabe quem tava no Mojimirim? Leto, Valber e Rivaldo. Tal do Carrossel Caipira, que viria a ser o Carrossel Caipira do ano seguinte. O Vadão, que era o técnico do Mojimirim, ele encaixou muito bem aquele time. Só que o time ainda não tinha começado a dar show. O primeiro jogo que aquele time encaixou, e que começou a chamar atenção, foi quando ganhou do Palmeiras. Inclusive o Rivaldo jogou e jogou muito nesse jogo. E o Leto fez o gol da vitória do Mojimirim. E o Palmeiras estava vindo de resultados ruins, tinha perdido do Vitória, perde do Mojimirim, porra, investiu milhões. Sabe essas coisas que a gente escuta hoje? Já tinha. Só que não tinha rede social, só isso. A diferença é essa. E demite o Chapinha. Isso eu estou falando de abril. Estamos no mês de abril. Pleno segundo turno, time bem colocado. Mas bastou uma sequência ruim e falar assim, com esse cara não vamos a lugar nenhum. Demite. E a diretoria, de que a gente deveria esperar firmeza, que bancasse o cara que estava fazendo um bom trabalho, demite, contrata o técnico da Ponte Preta, lá, o Luxemburgo. Foi campeão paulista com o Bragantino há 3 anos atrás. Tinha isso, naquela época da Parmalat, com gestão profissional e tudo. Quem apostaria num cara como Vanderlei Luxemburgo naquela época? Vejam, ele foi campeão paulista com o Bragantino. Ok. Mas não tinha feito mais nenhum outro trabalho de destaque. Ele estava treinando a Ponte Preta.
Então, realmente foi a primeira grande chance do Luxemburgo. E a Parmalat apostou num cara que hoje seria chamado de estagiário, que nunca tinha pego um time grande, como fazem hoje com o coitado do Roger Machado. Inclusive tem um padrinho que ama o Roger Machado, é o Marton. Qualquer partida que o Bahia perde hoje, ele tá vendo esse cara, sabe? O cara tá com o ranço do cara desde 2018. Então, é do que o Luxemburgo seria chamado assim que chegou, se fosse hoje. Aqui não tinha essa expressão estagiário ainda. E o Luxa pegou a mão do time. Né? No segundo turno do Campeonato Paulista, ele manteve o esquema do Chapinha e ele fez, sabe, ele deu o toquezinho pessoal dele. Ele deu um pouco mais de liberdade para o Edilson, ele, sabe, deixou o Edilson chegar um pouco mais à frente, mexeu um pouco mais com o Zinho. O Zinho jogava muito para a esquerda na época do Otacílio, ele trouxe o Zinho um pouco mais para o meio, para tocar mais a bola. Mas foram pequenos ajustes. E aí o time encaixou de um jeito. E engatou uma sequência de 7, 8 vitórias. Quer ver? Ó, vou até buscar essa sequência aqui. Ó, o Otacílio caiu. Aí o Lucha assumiu no jogo de volta contra o Vitória e ganhou. E o Palmeiras classificou. E aí foi vitória contra o Rio Branco, vitória contra o Ituano, empate contra o Grêmio lá. Não, empate contra o Grêmio aqui, no Pacaembu. Copa do Brasil já, oitava de final. Guarani, vitória de 3-0. Outro sinal de super time. O Guarani era um time forte. O Palmeiras entubou 3-0 neles. E aí embalou. Essa vitória de 3-0 em cima do Guarani empolgou todo mundo, ninguém tira, é tudo nosso. E aí veio um jogo contra o Corinthians, que era um dos últimos jogos, quer ver? Ó? 2 jogos antes de acabar o turno, o Palmeiras já estava classificado. E o Corinthians também. Classificado para quê? Para um quadrangular semifinal. Classificava os 8 primeiros, dividia em 2 grupos. O campeão de cada grupo ia para a final. Então você fazia um quadrangular de 6 jogos, né? Ida e volta, turno e retorno dentro do próprio grupo, ia para a final. O Palmeiras já estava classificado para esse quadrangular. Era só questão de definir o local na classificação para definir os grupos, os cruzamentos. E então, antepenúltimo jogo da fase de classificação, Palmeiras e Corinthians no Morumbi. 89 mil. 89 mil pessoas. Lembra que eu contei uma história algumas semanas atrás que eu encontrei o Vicente Mateus do caminho do jogo? Foi esse jogo. 3-0 pro Corinthians. O Palmeiras não jogou nada. O Palmeiras tomou um pau. Você tinha até a impressão que os caras tinham entrado com o freio de mão puxado. Não pode, né? Clássico. Tirou muito a confiança, né? Da torcida, não do time. O Palmeiras voltou para jogar contra o Grêmio. Depois desse jogo, perdeu do União São João. Ganhou do 15 de Piracicaba. Jogos pouco importantes. E aí foi decidir a vaga com o Grêmio lá em Porto Alegre. Saiu na frente 1-0, se não me engano, o gol do Tonhão. Tomou um empate no segundo tempo. E foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Palmeiras foi eliminado. Nos pênaltis. Lá no Estádio Olímpico de Porto Alegre, que não existe mais. Ou existe ainda, mas está em ruínas, né? Foi a melhor eliminação da história do Palmeiras. Porque o Palmeiras foi eliminado para o Grêmio na Copa do Brasil, que naquela época era um torneio pouco importante, embora desse vaga para a Libertadores, mas era um torneio secundário, era visto como um torneio que preenche o calendário. Na época, a importância esportiva da Copa do Brasil era pequena. Não é a importância que se dá hoje. O único atrativo era vaga na Libertadores. Então você tinha 2 vagas na Libertadores, uma para o campeão brasileiro e uma para o campeão da Copa do Brasil. Vice-campeão brasileiro não ia para a Libertadores.
Mas foi um alívio. Quer dizer, na época a gente não teve essa dimensão. Sabendo do resultado é que a gente entende que foi uma ótima, foi excelente ter saído da Copa do Brasil. Por quê? Porque o time focou de um jeito no Campeonato Paulista, mas focou de um jeito que você falava, ninguém tira. Foram emparelhados os grupos e o Palmeiras teve sorte. Caiu num grupo, era primeiro, quarto, quinto e oitavo. O Palmeiras ficou em primeiro, quarto, quinto e oitavo. Ferroviária, não sei a ordem. Ferroviária, Guarani e Rio Branco. Santos, São Paulo e Corinthians ficaram os três do outro lado, na outra chave. E aí entrou, sei lá mais quem. Não, São João, acho. Bragantino, sei lá quem, não importa. Então o Palmeiras pegou Ferroviária, Guarani e Rio Branco. Foram 6 jogos e 6 vitórias. Chocolate. Começou com 6-1 em cima do Rio Branco. 6-1 no primeiro jogo da fase. Assim, que volta tudo a zero. Tudo que você fez no campeonato até agora não valeu. Volta tudo a zero. Se você perde 2 jogos ali, já era. Porque só classifica 1. Então, todo jogo era final. E de cara o Palmeiras enfiou 6-1 no Rio Branco. O Galeano jogava no Rio Branco e fez um gol contra. Depois o Palmeiras foi jogar com o Guarani em Campinas, eu fui. Eu fui de caravana na Mancha. Só pra vocês terem uma ideia. Eu tinha 22 anos. Entrei no ônibus da Mancha, fomos lá pro interior. Foi difícil de entrar no estádio, a polícia encheu o saco. 2-0 pro Palmeiras. Depois 1-0 pro Palmeiras em Araraquara contra a Ferroviária. O Edmundo fez um gol de cavadinha, de cobertinha, não foi de cavadinha, foi de cobertinha. Que quem tiver aí, vai no YouTube, procura. Ferroviária 0, Palmeiras 1, 1993, gol do Edmundo. Vocês vão ver que golaço do Edmundo. E foi perto do fim do jogo, jogo complicado, jogo chato. O Edmundo decidiu. Detalhe, Evair machucado. Eu tenho que contar isso, né? Senão a história fica meio sem sentido. O Evair machucou no jogo que o Otacílio foi demitido. Então toda essa trajetória do time com o Luxemburgo sem o Evair. Então entrava muito o Giancarlo, entrava o Maurílio. Sem o Evair. O Palmeiras destruiu esse quadrangular sem o Evair. Porque eram jogos pequenos. Os times interiores eram chatos e tal. Eram, mas nesse momento a camisa do Palmeiras falou alto. Edmundo também falou alto, o Zinho também falou alto. E demos conta. Depois foi 1-0 para o Palmeiras lá em Americana. Já no segundo turno desse quadrangular. Ferroviária veio jogar aqui no Palestra, tomou de 4-1. E 1-0 no Guarani aqui, na volta também. E aí vieram as finais. Do outro grupo, o Corinthians ganhou o quadrangular, contra Santos, São Paulo e mais um pequeno lá que eu não lembro qual agora. Roubado. Teve um jogo contra São Paulo que o juiz assaltou o São Paulo, classificou o Corinthians para jogar a final. Tem gente que fala, eu já ouvi essa conversa, que esse jogo foi roubado porque eles queriam que o Corinthians fosse para a final, não para ajudar o Corinthians, mas porque o Palmeiras comprou o juiz para não vir o São Paulo para a final, porque o São Paulo era muito mais forte que o Corinthians. Então, sabe aquela história do esquema Parmalat, uma invenção da imprensa corintiana? Eles tiveram o desplante de inventar isso. Que o juiz roubou para o Corinthians contra o São Paulo para ajudar o Palmeiras. Novo Horizontino, disse o Douglas, foi o 4º time. Muito obrigado ao Douglas e também muito obrigado ao Neme Adas, que como sempre fez um superchat. Aliás, notem como o Neme é uma pessoa leal ao projeto. Ele está sempre aqui e sempre lhe deixa um pinguinho
humilde, mas de enorme significado, porque está sempre aqui, está sempre aqui, está sempre aqui, está sempre dando exemplo, está sempre mostrando o seu apoio, o seu apreço pelo nosso trabalho. Então, Neme, a você, meu muito, muito obrigado. Muito bem.